Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, paz e bênçãos sobre cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos a este momento sagrado de comunhão e oração. Hoje nos reunimos sob a luz da divina providência para refletir sobre uma verdade profunda e consoladora. Nada na sua vida é por acaso. Você está sendo preparado para algo extraordinário. Quantas vezes olhamos para nossas circunstâncias e nos perguntamos: por que isso está acontecendo comigo? Quantas vezes nos sentimos perdidos diante dos desafios, das dores, das esperas que parecem intermináveis? Mas eu quero que vocês saibam que o Deus que nos criou e nos ama com amor eterno não permite que nada aconteça em vão em nossas vidas. Cada lágrima derramada, cada vitória conquistada, cada porta que se fecha e cada nova oportunidade que surge, tudo isso faz parte do plano perfeito que Ele tem para nós. Hoje, neste altar de fé, vamos compreender que somos como diamantes sendo lapidados pelas mãos do Mestre Ourives. Cada pressão, cada polimento, cada momento de moldagem nos prepara para brilhar com uma luz extraordinária. Deus está escrevendo uma história única em cada um de nós. E essa história culminará em algo que superará todas as nossas expectativas. Preparem seus corações, pois o Senhor quer revelar a vocês hoje que vocês são especiais, escolhidos e destinados para grandes coisas em seu reino. Vamos agora buscar na Palavra de Deus uma passagem que ilumine nosso coração sobre esta verdade extraordinária. Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Reflexão bíblica. Estas passagens sagradas nos revelam uma verdade fundamental. O coração de Deus está repleto de planos maravilhosos para nós. Quando o profeta Jeremias transmite a palavra do Senhor, ele nos assegura que os pensamentos divinos sobre nossas vidas não são de destruição, mas de edificação, não são de abandono, mas de esperança. Estamos aprendendo que cada circunstância que enfrentamos é uma peça do quebra-cabeça divino sendo colocada no lugar certo. O apóstolo Paulo complementa esta revelação ao nos ensinar que mesmo as situações mais difíceis, quando entregues nas mãos de Deus, são transformadas em instrumentos de preparação para o extraordinário que Ele tem reservado. Estamos sendo moldados, preparados e posicionados para um propósito que vai além da nossa compreensão humana. Pai Celestial, nosso Deus eterno e misericordioso, humildemente nos prostramos diante do Teu trono de graça neste momento sagrado. Reconhecemos que Tu és o Senhor soberano sobre todas as coisas, o Alfa e o Ômega, aquele que conhece o fim desde o princípio. Senhor, nossos corações se abrem diante de Ti como flores que buscam a luz do sol, ansiando por Tua presença e por Tua direção em nossas vidas. Pai, pedimos que abras nossos olhos espirituais para compreendermos que nada em nossas vidas acontece por mero acaso. Suplicamos que nos concedas a sabedoria celestial para enxergarmos além das circunstâncias aparentes e percebermos Tua mão poderosa trabalhando em cada detalhe de nossa jornada. Senhor, sabemos que muitas vezes somos como José no Egito, que passou pela prisão antes de chegar ao palácio, ou como Davi, que enfrentou leões e ursos antes de derrotar Golias. Pedimos que nos ajudes a compreender que cada desafio que enfrentamos é uma preparação divina para o extraordinário que Tu tens reservado para nós. Ó Deus, clamamos por discernimento espiritual para reconhecermos os sinais de Tua preparação em nossas vidas. Quando passamos por vales escuros, quando enfrentamos tempestades que parecem intermináveis, quando as portas se fecham e os sonhos parecem distantes,
pedimos que nos lembres de que tu estás nos moldando como o oleiro molda o barro. Senhor, suplicamos que nos concedas paciência para esperar em teu tempo perfeito, sabendo que tu nunca chegas atrasado e nunca te esqueces de nós. Pai misericordioso, pedimos que fortaleças nossa fé durante os processos de preparação. Sabemos que o ouro passa pelo fogo para ser purificado, que as uvas são prensadas para produzir o vinho mais doce, que as sementes são enterradas na escuridão para germinar e produzir frutos abundantes. Senhor, concede-nos a graça de confiarmos em teu plano perfeito, mesmo quando não conseguimos compreender completamente o que está acontecendo. Pedimos que nos ajudes a abraçar cada estação de nossas vidas com gratidão, sabendo que tu estás preparando algo extraordinário em nós e através de nós. Ó Senhor, suplicamos que nos concedas a capacidade de ver além das circunstâncias presentes e vislumbrarmos o propósito eterno que tu tens para nossas vidas. Assim como preparaste Moisés no deserto por 40 anos antes de usá-lo para libertar o povo do Egito, assim como preparaste Jesus por 30 anos antes de iniciar seu ministério público, pedimos que nos ajudes a valorizar cada momento de preparação como um presente precioso de tuas mãos. Senhor, que possamos ser como árvores plantadas junto às correntes de água, que na estação própria produzem frutos abundantes. Pai, pedimos que nos concedas paz interior durante os períodos de espera e preparação. Que nossos corações não se perturbem nem se atemorizem, mas que descansem na certeza de que tu tens o controle absoluto sobre todas as coisas. Senhor, ajuda-nos a cultivar a esperança inabalável de que o melhor ainda está por vir, que tu estás preparando coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram e coração humano não pode imaginar. Senhor Jesus, nosso Salvador e Redentor, tu que conheces cada fibra do nosso ser, cada pensamento que nos passa pela mente e cada sentimento que habita em nosso coração, pedimos que nos concedas a revelação profunda de que estamos sendo preparados para algo extraordinário. Assim como tu mesmo foste preparado através de tua caminhada terrena, passando por tentações, provações e sofrimentos antes de alcançar a glória da ressurreição, pedimos que nos ajudes a compreender que nossa jornada também tem um propósito divino e eterno. Senhor, suplicamos que nos concedas a graça de reconhecer tua presença em cada etapa de nossa preparação. Quando passamos por períodos de solidão, pedimos que nos mostres que tu estás nos ensinando a depender completamente de ti. Quando enfrentamos dificuldades financeiras, pedimos que nos reveles que tu estás nos preparando para sermos administradores fiéis de bênçãos maiores. Quando experimentamos dores emocionais, pedimos que nos ajudes a compreender que tu estás desenvolvendo em nós uma compaixão profunda que nos capacitará a consolar outros com o mesmo consolo que recebemos de ti. Pai Celestial, clamamos por uma revelação mais profunda do teu amor incondicional durante os momentos de preparação. Pedimos que nos ajudes a entender que cada lágrima que derramamos é preciosa aos teus olhos, que cada oração que elevamos é ouvida pelo teu coração paternal, que cada passo que damos é acompanhado pela tua presença fiel. Senhor, concede-nos a capacidade de ver além das aparências e reconhecer que tu estás tecendo uma tapeçaria linda e perfeita com os fios aparentemente desconexos de nossa existência. Ó Deus, pedimos que nos concedas sabedoria para aproveitar cada oportunidade de crescimento que tu colocas em nosso caminho. Assim como Daniel foi preparado na corte babilônica antes de se tornar um profeta influente, assim como Esther foi preparada no palácio real antes de salvar seu povo, pedimos que nos ajudes a abraçar cada ambiente, cada relacionamento, cada experiência como parte de tua escola divina. Senhor,
que possamos ser estudantes diligentes em tua universidade da vida, aprendendo as lições que tu desejas nos ensinar. Pai misericordioso, suplicamos que nos concedas coragem para enfrentar os desafios que fazem parte de nossa preparação. Sabemos que o diamante só revela sua beleza após ser lapidado, que a espada só se torna afiada quando passa pelo fogo e pela bigorna. Pedimos que nos fortaleças durante os processos de refinamento, lembrando-nos de que tu nunca nos darás mais do que podemos suportar e que em todas as coisas tu trabalhas para o nosso bem. Senhor, concede-nos a perseverança para não desistir quando o caminho parecer árduo, a fé para crer quando as circunstâncias parecerem contraditórias aos teus planos. Senhor Jesus, pedimos que nos ajudes a manter uma perspectiva eterna durante nossa jornada de preparação, que possamos lembrar que as aflições do tempo presente não são dignas de comparação com a glória que há de ser revelada em nós. Pedimos que nos concedas a capacidade de ver além do temporal e fixar nossos olhos no eterno, sabendo que tu estás nos preparando não apenas para bênçãos terrenas, mas principalmente para uma herança incorruptível nos céus. Senhor, que nossa preparação nos torne mais parecidos contigo, mais sensíveis à tua voz, mais dispostos a servir ao teu reino com excelência e dedicação. Espírito Santo, nosso Consolador e Guia, tu que habitas em nossos corações e conheces os gemidos inexprimíveis de nossa alma, pedimos que nos concedas uma revelação ainda mais profunda sobre o propósito extraordinário para o qual estamos sendo preparados. Assim como tu ungiste David quando ele ainda era apenas um jovem pastor, assim como tu capacitaste os discípulos no cenáculo antes do Pentecostes, pedimos que nos unjas e nos capacites para o ministério, o chamado e o destino que o Pai tem preparado para nós, desde a fundação do mundo. Senhor, suplicamos que nos concedas discernimento espiritual para reconhecer os sinais de que estamos sendo preparados para algo extraordinário. Quando sentimos um desconforto santo com nossa situação atual, pedimos que nos ajudes a compreender que esse é o teu chamado para algo maior. Quando experimentamos um desejo profundo de crescer, de aprender, de nos desenvolver, pedimos que nos reveles que esse é o teu Espírito, nos impulsionando para o próximo nível de nosso destino. Quando passamos por situações que nos tiram da zona de conforto, pedimos que nos ajudes a abraçar essas experiências como oportunidades divinas de expansão e crescimento. Pai Celestial, clamamos por uma fé inabalável que nos sustente durante os períodos de preparação que ainda estão por vir. Pedimos que nos prepares para receber as bênçãos extraordinárias que tu tens reservado para nós, sabendo que grandes bênçãos requerem grande preparação. Senhor, assim como José foi preparado através de 13 anos de adversidades antes de se tornar governador do Egito, assim como Moisés foi preparado por 80 anos antes de libertar o povo hebreu, pedimos que nos concedas paciência e perseverança para atravessar todos os processos necessários para nossa formação. Ó Deus, pedimos que nos ajudes a colaborar ativamente com teu processo de preparação em nossas vidas. Concede-nos um coração ensinável que se alegra com a correção, uma mente aberta que abraça novos aprendizados, um espírito humilde que reconhece suas limitações e busca constantemente tua graça. Senhor, que possamos ser como argila maleável nas mãos do oleiro, permitindo que tu nos moldes segundo tua vontade perfeita. Pedimos que nos livres da resistência, da teimosia e da dureza de coração que podem impedir teu trabalho transformador em nós. Senhor Jesus, suplicamos que nos concedas uma visão clara do extraordinário que tu tens preparado para nossas vidas. Assim como tu revelaste aos profetas visões do futuro, assim como tu mostraste a João no Apocalipse as coisas que haviam de acontecer,
pedimos que nos concedas vislumbres do propósito eterno que tu tens para nós. Senhor, que essas revelações nos motivem a perseverar durante os tempos difíceis, nos inspirem a buscar a excelência em nossa preparação e nos encham de esperança, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Pai misericordioso, pedimos que nos concedas a sabedoria para discernir entre a preparação divina e as distrações do inimigo. Sabemos que Satanás procura imitar o trabalho de Deus, trazendo confusão e desviando-nos do caminho da preparação verdadeira. Pedimos que nos ajudes a distinguir entre as provações que vêm de Ti para nosso crescimento e os ataques do maligno que visam nossa destruição. Senhor, concede-nos discernimento espiritual para reconhecer Tua voz em meio a tantas vozes que clamam por nossa atenção. Espírito Santo, pedimos que nos enchas com uma expectativa santa pelo extraordinário que está por vir. Que nossos corações palpitem de emoção ao pensar nas maravilhas que Tu tens preparado para nós. Pedimos que nos concedas sonhos proféticos, visões inspiradoras e revelações que nos motivem a continuar firmes na jornada de preparação. Senhor, que possamos ser como vigias que aguardam ansiosamente pela manhã, sabendo que o sol da justiça está prestes a nascer em nossas vidas com cura em suas asas. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, chegamos ao final desta oração com corações transbordantes de gratidão e expectativa pelo extraordinário que Tu tens preparado para nossas vidas. Pedimos que sejas Tu mesmo a resposta a todas as nossas petições, pois sabemos que em Ti encontramos tudo o que necessitamos para cumprir o propósito pelo qual fomos criados. Senhor, que esta oração não seja apenas palavras pronunciadas, mas que se torne uma realidade viva e transformadora em nosso cotidiano. Pai Celestial, suplicamos que nos concedas a graça de viver cada dia com a consciência de que estamos sendo preparados para algo extraordinário. Que acordemos todas as manhãs com um coração grato pelos processos que Tu permites em nossas vidas, que enfrentemos cada desafio com a certeza de que ele é uma oportunidade de crescimento, que enceremos cada dia com a paz de saber que Tu estás no controle absoluto de todas as coisas. Senhor, pedimos que nos ajudes a cultivar uma mentalidade de preparação constante, sempre abertos para aprender, crescer e nos desenvolver segundo Tua vontade. Ó Deus, pedimos que nos concedas a sabedoria para reconhecer quando o tempo de preparação chegar ao fim e o tempo de manifestação do extraordinário tiver início. Assim como Tu deste a Esther o discernimento para saber que havia chegado para um tempo como este, assim como Tu mostraste a Paulo que havia chegado o momento de sua partida, pedimos que nos conceda sensibilidade espiritual para reconhecer os tempos e as estações de nossa vida. Senhor, que não percamos as oportunidades que Tu colocas em nosso caminho por falta de discernimento ou por medo de assumir as responsabilidades para as quais fomos preparados. Senhor Jesus, suplicamos que nos uses como instrumentos de Tua graça para alcançar outras pessoas que também estão sendo preparadas para algo extraordinário. Pedimos que nos concedas palavras de encorajamento para aqueles que estão desanimados durante seus processos de preparação, que nos uses para fortalecer a fé daqueles que estão prestes a desistir, que através de nosso testemunho outros possam compreender que Deus tem um plano maravilhoso para suas vidas. Senhor, que o extraordinário que Tu realizas em nós se multiplique na vida de muitos outros. Pai misericordioso, pedimos que nos concedas humildade para reconhecer que tudo o que somos e tudo o que alcançamos vem de Tua graça e não de nossos próprios méritos. Quando o extraordinário se manifestar em nossas vidas, pedimos que nos ajudes a dar toda a glória e honra ao Teu nome, lembrando-nos sempre de que somos apenas vasos nas mãos do oleiro divino.
Senhor, que nossa preparação nos torne mais dependentes de Ti, mais conscientes de nossa necessidade de Tua graça, mais gratos por Tua misericórdia infinita. Espírito Santo, pedimos que seles esta oração em nossos corações como um lembrete constante de que nada em nossas vidas é por acaso. Que cada vez que enfrentarmos dificuldades, lembremos desta verdade poderosa. Que cada vez que nos sentirmos perdidos ou confusos, recordemos que Tu estás nos preparando para algo extraordinário. Que cada vez que a dúvida tentar nos assaltar, esta oração ressoe em nossos corações como uma declaração de fé inabalável no Teu plano perfeito. Senhor, pedimos que abençoes abundantemente cada pessoa que fizer esta oração, que concedas revelações poderosas sobre o propósito divino em suas vidas, que manifestes sinais e maravilhas que confirmem que Tu estás preparando algo extraordinário para cada um deles. Que esta oração seja o início de uma jornada de descobertas maravilhosas, de crescimento espiritual acelerado e de manifestações sobrenaturais da Tua bondade. Pai, que o extraordinário que Tu tens preparado para nós supere todas as nossas expectativas e que, quando se manifestar, traga glória ao Teu nome e edificação ao Teu reino. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, apresentamos todas estas petições diante do Teu trono de graça, confiando que Tu ouves e respondes às orações daqueles que Te buscam de todo o coração. Amém. Para concluir nosso momento de oração, vamos recitar juntos o Pai Nosso, unindo nossos corações em um só propósito. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Muito obrigado por ter participado desta oração conosco. Antes de encerrar, gostaria de pedir que você compartilhe nos comentários deste vídeo qual foi a sua experiência com esta oração. E deixe também seus pedidos de oração para que possamos interceder por você em nossas próximas orações. Se ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora mesmo para continuar acompanhando nossas orações e reflexões que vão fortalecer sua fé e aproximá-lo ainda mais de Deus. Quero fazer uma pergunta para a sua reflexão. Depois de tudo o que oramos hoje, qual processo de preparação em sua vida você consegue enxergar agora com outros olhos? Como esta oração mudou sua perspectiva sobre as circunstâncias que você está vivendo? Na tela final, você verá 2 vídeos que selecionamos especialmente para você. Escolha um deles para continuar sua jornada espiritual e permanecer em comunhão com Deus. Não se esqueça de voltar amanhã para mais um momento poderoso de oração e edificação espiritual. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, que Ele manifeste o extraordinário que tem preparado para você e que sua fé seja fortalecida a cada dia. Muito obrigado por estar conosco neste momento sagrado. Amém.